Bom dia, paz do Senhor. O Senhor esteja sobre a tua vida. Hoje, dia 22 de dezembro de 2020, o dia que o Senhor já tornou realidade sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, nossos queridos. Estamos reconhecendo, engrandecendo cada dia mais o nome do Senhor, porque Ele tem feito maravilhas, nossa vida, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor sempre, todas as manhãs, às 10 horas da manhã, lendo um pouquinho a palavra, pensando a respeito e depois orando pela nossa casa e pela nossa família, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 7 em diante, diz assim, a gente já está lendo há alguns dias essa passagem: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Bom, a palavra do Senhor aqui fala sobre o que significa a oração e o que nós devemos fazer. Primeiro, perseverar em oração. Né? A Bíblia nos ensina a perseverar. Perseverança faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, desse processo do reino dos céus se manifestar cada vez mais sobre nós e através de nós. Então, perseverança. Depois a palavra do Senhor, aqui nesse pedaço, fala sobre fé. Por que fé? Diz assim: todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe der pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Então, obviamente, eu creio que o Senhor tem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Né? Não é assim que diz a palavra? Que a boa dádiva e o dom perfeito vem do Pai das luzes, que fez o céu e a terra. Então existe uma lógica, mas o quanto essa lógica é verdade na minha vida, não porque eu sei de cor a passagem, não porque eu sei que a Bíblia escreveu ou está escrito na Bíblia, mas é porque é uma verdade na minha vida. Eu tenho experiências de andar com Deus e viver. Então qual é o homem, o servo de Deus, que vai pedir algo a Deus e Deus vai colocar de maneira errada, de maneira desprezível ou de maneira completamente fora? Não, Deus sabe o que é melhor. Lá no Salmo 139, versículo 16, ele diz que todos os nossos dias, os meus dias e os teus dias, foram escritos no seu livro, antes que um desses dias houvesse. Ou seja, você antes de nascer, de fato, né, fisicamente falando, você já havia sido concebido no coração de Deus. Eu e você somos produto do ventre da Trindade. E isso é para nós uma verdade incontestável. Você não é o produto do relacionamento do teu pai e da tua mãe, né? Você não é produto dos teus avós, não. Você é produto, é a manifestação do Deus vivo que concebeu você. Aí alguém poderia falar, então você é adepto à linha de raciocínio, né? Aos teólogos que defendem a predestinação. Seria uma predestinação se o Senhor me obrigasse a viver a biografia que Ele escreveu sobre a minha vida. Mas não é obrigação. Ele me dá o direito de escolher. Isso é graça. Graça é liberdade. Mas graça também é responsabilidade. Então cabe a mim
ser responsável sobre aquilo que eu vivo, sobre aquilo que eu sou, sobre aquilo que eu tenho, em liberdade, cabe a mim querer viver ou não. Por quê? Porque a gente ensina as crianças, né? Eu lembro, eu até hoje ainda falo para as minhas filhas, né? Eu falo assim, olha, liberdade é responsabilidade. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Não é assim que a gente ensina? Pois é, na nossa relação com o reino dos céus, na nossa relação com o nosso Deus, é exatamente a mesma coisa. Quanto mais em liberdade eu estou, e isso é a graça, Jesus trouxe o tempo da graça e não da lei, nesse sentido, nunca despreze a lei, mas nesse sentido eu sou livre. Então eu não tenho que seguir aquela coisa, né, cartesiana. Não obstante a lei fazer parte integrante da minha vida, porque Jesus é o filho da lei, como diz lá em Gálatas 4:4. Mas eu preciso viver o quê? Eu preciso ter a lei no meu coração, como Paulo disse. Eu preciso ser circuncidado no meu coração. E eu preciso ser um judeu, né? Não sobre a tradição judaica, a bandeira judaica, no sentido dos moradores lá de Israel, israelita. Não, não é isso. Paulo está falando de uma condição espiritual. Ele diz assim, judeu é aquele que tem a lei no seu espírito. E não na sua mente, não na sua teoria, e não na sua regra de vida, mas porque ele deseja ser. Então isso é muito, muito mais abrangente, e eu preciso entender para que eu possa vislumbrar o que Jesus está dizendo como batei, batei, pedi, pedi, buscai, buscai. O que significa essa lógica nesse conceito dentro dessa linha de raciocínio que Deus coloca. E eu estava conversando ontem, eu falava com o João e com a Roseli, né? Eu falei pelo WhatsApp. E eu falei o seguinte, que eu estava, por causa de uma notícia de uma situação que estava acontecendo na Itália, mas também está acontecendo no Brasil, né? Que eu chamo de cosmocracia. Existe um jeito, né? Um clima, uma atmosfera de que você tem que seguir uma linha de raciocínio. Conforme você está nessa linha de raciocínio, já diria o Milô, né? Conforme você está na linha de raciocínio, você é amigo de todo mundo. Você saiu de uma linha de raciocínio, você vira inimigo. Então Milô dizia o seguinte, ele falava assim, quando eu falo e mando, isso é democracia. Quando os outros falam e mandam em mim, isso é ditadura. Né? Então, a gente vive um clima, uma atmosfera de opinião sobre tudo e sobre todos, que ou você segue aquela cartilha, ou você é inimigo. Você é inimigo da nação, você é inimigo da humanidade, você é inimigo da natureza, porque exatamente não está seguindo aquilo que a cosmocracia rege. Eu chamo isso de cosmocracia. Não sou eu quem diz, é a filosofia, a sociologia. Alguns pensadores mais atuais falam sobre esse ambiente de cosmocracia, né? Não obstante houverem exageros, houverem pessoas com má intenção, claro, mas existe um ambiente que é assim. Aquela deputada aqui em São Paulo, como que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela agora. Bom, é a deputada mais votada em São Paulo. Eu esqueci, na última eleição para deputado estadual. Infelizmente esqueci o nome dela. Ela diz o seguinte, se nós sairmos à rua e falarmos que somos a favor do aborto como lei, tudo certo, porque é um clima, uma atmosfera, uma cosmocracia. Ela não está falando isso, eu que estou falando, né? Mas eu estou
ampliando essa visão. Então, tá tudo certo, tudo em ordem. Agora, se eu sair na rua com uma bandeira, com uma placa, dizendo que eu sou contra o aborto e contra ao Estado determinar esse aborto como algo permitido, então eu serei inimigo de tudo e de todos. Ora, se existe um grupo que é a favor do aborto, estou dando um exemplo, tá? Não vamos discutir o mérito. Existe um grupo a favor do aborto, pela democracia, por um Estado de direito que dizem que nós vivemos, pode ter esse grupo que não seja a favor do aborto, contrário ao aborto. Um grupo a favor e um grupo contrário. Claro, é democracia tanto de um lado como do outro. Porque esse lado é mais, vamos dizer assim, está mais justo do que esse lado? Não. Ou então não é democracia. Mas a cosmocracia reza que esse grupo é amigo. Esse grupo está falando de algo bom. Esse outro grupo não, ele é inimigo. Ele é inimigo da humanidade, ele é inimigo da natureza, ele é inimigo da mulher, ele é inimigo, enfim. Entendeu? Então, nós vivemos esse ambiente. E nós, como servos de Deus, como agir? Como intercessores, como homens e mulheres de oração, em meio a toda essa... Eu preciso escolher um lado? Eu tenho que levantar um lado, levantar a minha voz? Como é que eu faço? O que fazer quando eu percebo que essa cosmocracia está tomando conta da cultura, das artes em todos os sentidos, está tomando há algumas décadas da educação, principalmente, né, da educação de segundo e terceiro grau. Então existe sim um ambiente. Nós, servos de Deus, o que fazer? Como agir? E eu estou me aproveitando dessa palavra de Mateus 7, versículo 7 em diante, do versículo 7 a 12, exatamente para colocar esse assunto. Por quê? Porque nós vivemos assim, às 24 horas do dia. É uma narrativa de um lado e uma narrativa do outro lado. Ou bem, nós estamos com todos, mídia, a maioria dos comentários, são as TVs, são os noticiários que são abordados, ou então nós somos inimigos, nós somos defensores como é que eles falam? Do autoritarismo, somos defensores de quebra de direitos, né, de proibição de direitos, e que não tem isso, e somos homofóbicos, seja lá em que área for, e não sei o que lá. Então aí você fica naquela situação de falar, eu preciso ter um lado, eu preciso defender um lado, eu tenho que, ou bem, escolher um e virar oponente do outro, ou bem escolher o segundo e virar oponente do primeiro. Como que eu faço? Veja só, e nós estamos falando sobre oração. Veja só o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 17. Gênesis 17. Você fala assim, pô, mas você sempre vai em Gênesis, né? Eu sempre gosto de passear por Gênesis, Salmos e Isaías, sempre. Tudo que eu estou falando de assunto, sempre estou lendo essa parte. Gênesis 17 não, falei errado. Gênesis 18, versículo 22. A partir do momento que começar a ler, você vai lembrar da história. Gênesis 18, versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Abraão
permaneceu na presença do Senhor. Por que eu sempre começo em Gênesis? Porque tudo começa em Gênesis. A doutrina, o amor de Deus, os pensamentos de Deus, o sentimento, como Deus age, tudo começa em Gênesis. Gênesis é imprescindível para a nossa vida, para a nossa maturidade. Então vamos lá. Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor de 50 justos que nela se encontrarem? Lembre-se que nós estamos falando de uma região, né? Sodoma e Gomorra eram duas cidades principais da época. Eles tinham, na época, no grito da moda, tecnologia. Eram cidades cosmopolitas, eram grandes centros comerciais, tinha mais de 1 milhão de habitantes cada cidade, pelo menos. Alguns dizem que chegava próximo, entre as duas cidades, 5 milhões de habitantes. Não era uma cidade pequena, era uma região, chamava de cidade, mas era uma região inteira. Tá? Nós estamos falando de uma região que era, aos olhos humanos de cultura, de tecnologia, eram cidades avançadas, tá? De cultura cosmopolita, tá bom? Vamos lá. E aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio? Olha só, não só a maneira com que Abraão fala, mas a ousadia que ele fala com Deus. Veja só. Como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? É isso que eu estou explicando para você com batei, pedi, buscai. O que significa? Né? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos, em meio a 5 milhões de pecadores, tá? Veja a proporção. 50 justos em meio a muita gente que é pecadora, que é terrivelmente contrária às coisas de Deus, tá? Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, já foi para 45. Destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu. Olha que a perseverança de quem está orando e de quem está na presença do Senhor. E insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura ali houver 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se eu lhe falo somente mais esta vez. E se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Aí o resto da história você já sabe. Por que eu estou abordando esse assunto?
Porque essa é a lógica do pedir, pedir, bater, bater e buscar, buscar. Por quê? Porque, na verdade, Abraão está aqui, nós somos herdeiros dele, né? Segundo as promessas, como diz lá em Gálatas, Hebreus. Então, nós devemos enxergar os ministérios que Abraão inaugura como sendo ministérios imprescindíveis para que o reino dos céus se manifestem aqui na terra, sobre nós e através de nós. Então Abraão, ele fica sabendo dos anjos do Senhor e mais o Senhor, que haveria o derramar da justiça do Senhor. Eu sempre falo para você, justiça é para aquele que serve ao Senhor. Juízo é para aquele que está rebelde às coisas do Senhor. Então, quando o Senhor derrama justiça, vem justiça e juízo, tá? Não existe como você separar uma coisa de outra. É inevitável. É uma espada de dois gumes, não tem como. É assim que rege o mundo espiritual. É assim que ordena o Senhor. Então o Senhor está ali conversando com Abraão. Abraão entra na presença do Senhor e começa. Mas Senhor, claro que Abraão está preocupado com Ló, porque ele sabe que Ló está morando lá em Sodoma e Gomorra, né? Então Abraão não fala sobre Ló, mas Abraão ele fala por toda a região. Era uma região com certeza muito próspera, muito bem sucedida, com valores, né, comerciais, valores culturais, com valores, né, de trabalho, de agricultura, de processos já que eram naquela época avançadas na região, de agricultura, de plantação, de plantio, de sementes. Era um lugar, era um oásis em meio a tantas coisas ao redor. Então Abraão vê tudo aquilo e ele começa a pensar na possibilidade de haver realmente o juízo do Senhor se derramando. E Abraão, ele indaga ao Senhor que é exatamente a maneira que nós devemos buscar ao Senhor, e aí sim bater, bater, pedir, pedir, buscar, buscar. É assim. Não é porque eu quero mudar o ano do meu carro. Não que eu não vá buscar, não que eu não busque, não peça para o Senhor, não é isso. Mas na maioria das vezes, Tiago diz o seguinte, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para os nossos próprios deleites. E aqui o Senhor está mostrando que existe um plano. Quando nós estamos dentro do plano, do projeto, né? Quando nós fazemos parte da prancheta de projetos, né, planificados do Senhor, então é maravilhoso. Porque não é para o nosso deleite pura e simplesmente porque eu preciso descansar e eu preciso tirar férias e não tem uma coisa melhor, eu não poderia ter o mínimo, mas eu preciso de pelo menos 15 dias nos Alpes Suíços, que é maravilhoso. Os Alpes Suíços são maravilhosos, são bonitos, lugar de gente rica, lugar de gente famosa, é maravilhoso. Mas antes disso, eu preciso saber qual é o plano de Deus, porque o Senhor sempre terá um plano A. Você amanheceu hoje, eu sempre falo assim, o seguinte, se você amanheceu hoje é porque você nasceu. Todo dia para o servo de Deus é um dia de nascimento. E toda noite para o servo de Deus que vai dormir é uma noite de morte. Não no sentido da tragédia da morte, morrer dormindo, não é isso. Mas por quê? Porque ele nasce na manhã, porque existe um milagre, existe um plano de Deus para a vida do servo de Deus. Porque ele morre à noite, porque ele diz, combati o bom combate, guardei a minha fé. Por quê? Porque ele cumpriu com aquilo que ele deveria de fazer ou realizar durante aquele dia. Então o Salmo 139 está falando exatamente nessa condição espiritual no versículo 16.
que existe um plano de Deus. Agora, se dentro do plano de Deus, em tudo que eu vivo, em tudo que eu sei, que eu tenho, aí eu vou poder ter as melhores férias, ter os melhores carros, não tem problema. A questão não é essa. É aquilo que eu falei para você ontem. Bênção significa misericórdia de Deus. Quem foi mais abençoado? Isaac ou Ismael? Já falei isso para você, por isso que eu gosto de Gênesis. Porque o livro de Gênesis paraboliza, é a ilustração da graça, né? Como todo o Antigo Testamento. Então, quem é maior? Quantos filhos ou descendentes de Ismael tem naquela região e quantos filhos ou descendentes de Isaac tem na região? É só olhar no mapa que você vai ver a diferença. A Bíblia diz que Ismael, e saíram de Ismael 12 reinos, 12, vamos dizer assim, 12 países, 12 nações, pelo menos, já naquela época. Então, Ismael foi abençoado, mas Isaac estava dentro do plano de Deus e andou no plano de Deus durante toda a sua história de vida. Nós somos fruto do plano de Deus. Então, quando Abraão começa a interceder, Abraão está intercedendo porque existe lá um possível, entre aspas, existe alguém lá que teria a possibilidade de herdar o patriarcado de Abraão. Havia um homem chamado Ló ali. E haviam Ló, sua esposa e suas filhas. Mas Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo juízo do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia fala e Ezequiel ensina que não era por causa da promiscuidade, como alguns dizem. A promiscuidade era o resultado. Mas alguns dizem, né, que era isso. E na verdade, Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da injustiça social. Está lá escrito em Ezequiel. Depois você procura em casa. Procura em casa. Muitos de vocês estão em casa, então daqui a pouco você procura. Então, você vai perceber que a injustiça social é que gerou essa iniquidade, essa atmosfera que regeu e foi a razão da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, o juízo do Senhor vem não é por causa do pecado, não é por causa da promiscuidade, não é por causa da quantidade de transgressores, de iníquos, não é por causa da quantidade e do tamanho dos pecados dos pecadores. Mas a justiça e o juízo do Senhor se derramam por causa da falta de justo, por causa da falta de pessoas que vivem, não que expressam, mas que vivem a justiça. Haja vista o que aconteceu. Foi mais fácil retirar Ló e a sua família daquela região do que se utilizar de Ló e a sua família para germinar a justiça e o reino dos céus naquela região. Então foi mais fácil. Por quê? Porque Deus está mostrando que Ló não acumulava condições para ser o representante do reino, em meio a tanta iniquidade, promiscuidade e injustiça social. Então, a Sodoma e Gomorra foram destruídas por falta de justos, porque se houvessem 50, 45, 30, 20, 10 justos, em meio a, sei lá, milhões de pessoas que estavam na região, se houvessem 10 justos, 10, dá na mão dos dedos aqui, ó. Dá nos dedos da mão. 10, se houvessem pelo menos 10 justos, pelos 10 justos ali que moravam e habitavam naquelas cidades, naquela região, Sodoma e Gomorra não seriam destruídos. Então o que falta não é pura e simplesmente eu escolher um lado, ou escolher uma narrativa,
escolher um juízo de valor, uma opinião a respeito da sociedade, do mundo político, do mundo econômico, do mundo financeiro, do mundo cultural, do mundo sei lá o quê. Mas é o que Deus deseja com o seu plano através da minha vida, porque eu amanheci, porque eu nasci, porque eu renasci e as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida. A questão é essa. Não é a quantidade de pecador, não é a quantidade de corrupto, não é a quantidade de pessoas que eu chamo de tiranetes, né? Tiranete de ocasião, de tiranetes que o governo brasileiro tem aí no seu executivo, pelas cidades e pelos estados. Não é essa a questão. A questão é de quantos justos. Sabe por quê? Você percebe na palavra de Deus que não haviam muitos servos, a não ser Davi, alguns outros, poucos outros, mas na maioria deles eles não eram reis, não eram os mandatários principais, mas Deus agia através deles, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Esther, Mordecai, Neemias, Esdras, Elias, Eliseu e Josué e tantos outros nos seus momentos e suas culturas. Por quê? Porque eram pessoas que não detinham o poder máximo, mas tinham autoridade no mundo espiritual. É o que Abraão faz. Abraão intercede pelo povo de Sodoma e Gomorra porque tinha autoridade espiritual. Porque ele estava dentro de um plano divino, que Deus não tem plano B, nem plano C, nem plano D, nem plano E. Deus só tem um plano, é o plano A. E Abraão estava exatamente dentro do plano A. E porque ele estava dentro do plano A, ele podia entrar diante do altar do Senhor, pedir, bater, buscar, que é realmente o que ele fez. Entendeu? Então, se nós vivemos o que vivemos hoje, por exemplo, no Brasil, não é por causa da quantidade de corruptos, é por causa da falta de justos. Porque quem faz a diferença, quem externa, quem incorpora e reflete e reverbera o reino dos céus, são justos, os piedosos que estão pela face da terra. Esse sim, detém autoridade. Pode ser que não tenha o poder político, pode ser que não sejam mandatários aos olhos sociais, políticos daquela região ou daquele território. Mas eles entram no mundo espiritual. Eles não levantam uma bandeira, né? Não são ativistas, mas fazem a completa diferença. Porque as nossas vitórias, elas são determinadas e regidas no mundo espiritual e não no mundo físico. O mundo físico é o resultado do mundo espiritual. E quanto mais ordem, ou seja, lembra que eu falei do Pai Nosso? Quanto mais a vontade do Senhor ser expressada através da minha vida, mais equilíbrio eu vou trazer ao redor de mim. E isso vai contagiando, e isso vai se multiplicando, e isso vai se manifestando sobre cada um. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, o equilíbrio está aqui, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E o mundo está do jeito que está porque está faltando equilíbrio. Ah, porque a voz do outro é melhor que a voz do primeiro ou do segundo? Não. Está faltando equilíbrio porque está faltando justo. Sodoma e Gomorra só estava do jeito que estava porque estava faltando justo. Não obstante haver lá uma família que poderia fazer a diferença. Então, quando eu e você estudamos a palavra, é para nós sermos exortados, edificados e consolados. Por quê? Porque eu vejo muita gente falando um monte de coisa. Mas o que interessa para nós é a condição e a autoridade para adentrarmos na presença do Senhor. Aí sim, eu vou bater, eu vou pedir, eu vou buscar. Porque se eu pedir, né, eu serei ouvido. Se eu buscar,
eu serei achado. E se eu bater, a porta se abrirá. Não é abrir a porta do coração de Deus, que Deus não precisa se converter a mim, mas eu preciso me converter ao Senhor. Amém? Vamos orar, glória a Deus, já falei demais. Vamos colocar tudo diante do altar do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como é bom lermos a Tua palavra, como é bom termos acesso, podemos pensar, meditar, porque nós precisamos representar o Teu reino aqui na terra. A Tua palavra nos convoca para sermos embaixadores, cidadãos das regiões celestiais. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre nós, fala, toca, visita cada dia, cada vez mais, curando os nossos físicos, organismos, curando o coração, as artérias, as veias, os órgãos, os músculos. Cura-nos, Senhor, na nossa mente, no nosso emocional. Cura-nos, ó Deus, traz saúde, equilíbrio psicológico, para que nós possamos viver em meio a tantas situações e representarmos o reino dos céus, um Deus que é forte, um Deus que é presente e que tem um plano perfeito, porque o plano perfeito pertence àquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos avós, nossos tios, nossos pais, filhos, netos, sobrinhos, o marido, a esposa. Derrama-te sobre as nossas famílias, nossos lares. É Natal, é tempo de festa. Jesus marcou a história da humanidade, marcou a história do universo, quando se propôs nascer como um bebê, como um neném, desprovido de poder, mas dentro do plano do Senhor. E assim ele permaneceu até a sua morte, e morte de cruz. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Cura a nossa terra, perdoa o nosso país, perdoa, Senhor, os pecados do Brasil, dos nossos brasileiros, nós todos, nossa iniquidade, nossos desajustes, todas as vezes que nós desobedecemos aos teus planos. Deus de misericórdia, tem misericórdia da nossa terra, sara a nossa terra, e nós daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Deus de maravilhas, derrama-te sobre nós, sobre a nossa nação, levanta homens e mulheres que sejam justos, que tenham acesso, que adentrem no altar e na presença do Senhor, no Santo dos Santos, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, se preparando aí para as festividades, em alegria, regozijo, gratidão, louvor, em nome de Jesus. E tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável se manifeste sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã. Um beijo. Deus abençoe, Josué. Valeu, Deus abençoe. Deus abençoe também a Magda, Valti, Joel. Deus abençoe o Bispo Antônio, Eva. Deus abençoe todos os familiares, João, Roseli, Ângela, Fábio, Márcia. Deus abençoe a todos, Luiz Henrique, Cida, filhos, netos. Deus abençoe Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, meus pais, minhas tias, meus primos. A glória, a presença, o poder de Deus esteja sobre vocês, em nome de Jesus. Um beijo, tchau, tchau.